Alô, meus amigos do canal Bionline, da plataforma Bionline, eu sou o professor Marcos André, tudo bem? Nós vamos começar a partir de agora a lançar uma playlist que nós vamos trabalhar com vídeos retratando a Covid-19, mas com uma outra linha, trabalhando basicamente como esse conteúdo pode ser abordado no vestibular, como ele pode ser abordado no Enem. Então eu te convido, você que está fazendo uma preparação para o vestibular, a me seguir, a se inscrever no canal, a divulgar esse vídeo para os seus amigos, e quanto mais pessoas estiverem aqui envolvidas, assistindo, divulgando, é importante para a gente produzir cada vez mais conteúdo. Caso você queira fazer uma preparação voltada para o Enem, te convido a conhecer a minha plataforma www.bionline.com.br. Galera, primeiro ponto importante é falar que a Covid-19 é a doença causada pelo novo coronavírus. E o nome específico desse novo coronavírus seria SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Esse é o nome específico. É claro que essa denominação ela foi modificando desde o primeiro momento em que ele foi identificado, ela foi sofrendo modificações. É um ponto importante a gente retratar que a Covid-19 passou a ser classificada como um quadro de pandemia. Então, qual é a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia? É fácil. Surto é o que aconteceu nos primeiros episódios dessa doença lá na China. Então, aconteceu essa doença foi aparecendo na China. Isso é um surto. Epidemia é quando ela ficou ali restrita na China, um grande número de casos restrito ali à China. É classificado como uma epidemia. Pandemia é porque ela se estendeu em escala mundial. E o que é uma endemia? É uma doença típica de uma região. Por exemplo, na floresta amazônica é muito comum ter malária, porque a malária é uma doença endêmica daquela região. As propriedades da floresta relacionadas ao transmissor, etc., garantem com que haja um grande número de casos, digamos assim, estabilizado dessa doença ali na região da floresta amazônica. Então nós já falamos a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia. Agora, quando a gente faz referência a essa doença em especial, o que chama a atenção dela é a sua rápida disseminação. A maneira como ela é disseminada com enorme velocidade, especialmente pela liberação por partículas presentes no ar. Daí o porquê o distanciamento social, o isolamento social, a utilização de máscaras como principais formas de nós reduzirmos a contaminação, em especial a contaminação comunitária, que é justamente essa contaminação que acontece entre indivíduos de uma determinada região. No entanto, essa doença ela é causada por um vírus. E o que é um vírus? Um vírus é um elemento genético, no qual a sua classificação como ser vivo ou não ainda gera muita discordância. Do ponto de vista estrito da biologia, a biologia afirma que para ser classificado como ser vivo precisa ter célula. E essa é a principal característica que distingue os vírus, porque os vírus são acelulares. Os vírus não têm metabolismo próprio. Os vírus se reproduzem, porém apenas se eles estiverem dentro de uma célula. O vírus tem o seu material genético, que pode ser DNA ou RNA. Inclusive, o novo coronavírus é um vírus de RNA. Por conta da presença do material genético, o vírus tem capacidade de sofrer mutação, variabilidade. E é justamente essa variabilidade, essas mutações que originaram o novo coronavírus. O vírus evolui, pessoal. Isso é interessantíssimo, o vírus evolui. Então, a partir do momento que você tem essas características, surge essa dúvida se nós vamos classificar um vírus como ser vivo ou não. E o direcionamento quem vai fazer é o item. Se o item deixar bem claro que para ser classificado como ser vivo precisa ter célula, um vírus não entraria nessa classificação. Mas se ele coloca o fato de se reproduzir, evoluir, etc., aí o vírus seria classificado, como muitos autores gostam de colocar, um organismo acelular. Mas como é uma estrutura de um vírus? E como é a estrutura do SARS-CoV-2? A estrutura do vírus é relativamente simples. Ele tem estruturas bem regulares, geométricas, como a gente chama. A observação ao microscópio só é possível por microscópio eletrônico de transmissão. Não existe a possibilidade de você observar um vírus com uma outra maneira. Ele apresenta um envoltório de natureza proteica e esse envoltório ele vai ali abrigar o seu material genético, podendo ser DNA ou RNA. No caso do SARS-CoV-2, ele tem o capsídeo, que é esse envoltório proteico,
Ele apresenta o nucleocapsídeo, que é o material genético envolvido com algumas proteínas, e ele também vai apresentar o envelope viral. Envelope não é uma estrutura obrigatória, vários vírus têm, outros não têm. Esse envelope viral, olha, essa informação é importante, é feita de fosfolipídios e proteínas. Daí o porquê uma das formas mais interessantes de você reduzir a disseminação viral é lavar muito bem as mãos, porque os detergentes são anfipáticos, tem região polar e região apolar. Os fosfolipídios do envelope do novo coronavírus são anfipáticos, tem região polar e a região apolar, porque eles são resquícios da membrana plasmática da célula que o vírus estava parasitando. Então essas moléculas interagem e aí facilita a ruptura desse envelope e, consequentemente, a eliminação de vírus, evitando dessa forma a proliferação e a disseminação dessa doença. Então, esse vírus, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, é um vírus de RNA sentido positivo. O que é isso? Vamos lá. Galerinha, cuidado. Nesse envelope viral existe uma proteína chamada proteína S, uma proteína conhecida como spike. Essa proteína, a presença dela dá ao vírus um aspecto de uma coroa. Daí o nome corona, vem de coroa, novo coronavírus, por conta justamente desse envelope viral e da proteína chamada de spike. Essa proteína é fundamental. E é fundamental também para que a gente possa, assim, pessoal, desenvolver técnicas e drogas antivirais que sejam eficientes. Qual é o papel dessa proteína? O principal papel dessa proteína é determinar a entrada do vírus na nossa célula. As nossas células, especialmente do epitélio respiratório, elas apresentam uma proteína que é uma enzima que converte angiotensina 2. Uma enzima que converte angiotensina 2, ACE2 ou SEA2. Então essa proteína, esse receptor, ela vai ser utilizada pela spike. A spike se liga nesse receptor. E a tua célula, então, vai colocar esse vírus para dentro. Quando a sua célula coloca esse vírus para dentro, o material genético dela, que é o RNA, ele vai ser traduzido em proteínas virais. Daí porque é sentido positivo. O RNA ele vai ser logo o RNA mensageiro para que seja traduzido em proteínas. Novas proteínas virais vão sendo formadas pelas proteases e aí eu tenho a formação de novas partículas virais que romperão essa célula para infectar outras células. Então o papel dessa spike é justamente a entrada do vírus na célula-alvo, na célula hospedeira que ele utiliza para se multiplicar. Galera, então, se eu tenho uma droga que bloqueia a spike, eu posso ter um efeito antiviral. E várias pesquisas estão sendo definidas e feitas nessa área e nessa linha. Cuidado agora. Novo coronavírus indica que já existe um coronavírus. Na verdade, é uma grande família de vírus. Novo por quê? Porque foi um processo de mutação. Então, os estudos mostram que existem basicamente dois animais que estão aí como candidatos a originarem um novo coronavírus. O morcego, onde a semelhança genética entre o SARS-CoV-2 e esse coronavírus encontrado no morcego é muito grande. E o pangolim. Comparando o pangolim com o morcego, a semelhança é maior com o morcego. No entanto, estudos mostraram que a sequência de aminoácidos da spike é muito mais próxima entre o novo coronavírus e o coronavírus encontrado no pangolim. Por isso que muitos consideram este animalzinho silvestre comercializado na China como o provável animal que deu origem a esse novo coronavírus, pela sequência de aminoácidos que você associa à spike. Amigos, atenção! Se eu falo de vírus e essa estrutura viral é uma estrutura universal, tendo envelope ou não, a gente precisa só tomar cuidado com um detalhezinho agora. A partir de um momento que a gente entra em contato com esse vírus, nós somos estimulados a produzir anticorpos. Vem daí a ideia dos testes rápidos, pesquisas de IgM, por exemplo, pesquisas de IgG. Tudo bem? Então, ao entrar em contato com esse vírus, você é estimulado a produzir anticorpos e você desenvolve imunidade para ele. Daí o porquê é essencial a pesquisa de vacinas. A ciência busca vacinas, porque a vacina seria a principal forma que nós temos de desenvolver um mecanismo profilático contra essa doença. Vejam que as principais vacinas são contra infecções virais. No entanto, algumas vacinas não são tão eficientes assim.
Por quê? Porque o vírus sofre sucessivas mutações, tem alta variabilidade. É o caso do SARS-CoV-2? Ponto de interrogação, ninguém sabe. Mas a gente precisa compreender que a vacina é a principal forma de imunização, uma imunização artificial. Uma outra maneira, mas muito polêmica, a gente não vai aqui orientar, é que o indivíduo adquira a doença, porque a partir do momento que ele adquire a doença, ele também vai produzir vai produzir anticorpos e vai desenvolver essa imunidade. Tudo bem, pessoal? O objetivo do vídeo era justamente esse, caracterizar o vírus dentro de uma pegada da biologia para a prova do Enem. Gostaram? Então dê um like e divulgue para os seus amigos. E lá na descrição, faça o download do exercício que nós temos sobre vírus voltado para o vestibular. Te encontro na próxima aula.